Ah. Quem chegou, desculpa? Chegou? Edneide. 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 Ah, sim. Boa noite, Edneide. Boa noite. Pode rodar? Pode começar? É eu? Não, estou falando agora com o Rafael. Desculpa, Edneide. Solicita de novo o controle. Ah, tá. Pronto. Peraí, não foi ainda não, calma aí. Ué, o mouse vai, mas não desce os slides. Oh, meu Deus. Não estou conseguindo descer. Ah, foi. Tá meio lento, mas agora foi. Acho que pode começar. Você me avisa quando estiver gravando. Ah, já tá gravando. Já tá Tá, gravando. então vamos lá, pessoal. Boa noite. Hoje nós estamos na nossa segunda aula de estequiometria, tá? Como sempre, a gente começa com uma curiosidade, né, na aula. Opa, tá passando aqui. Então, a curiosidade de hoje... Passar, não tô conseguindo passar. Peraí, foi. Agora foi. Agora foi. Tá. Tá, então, a curiosidade de hoje nós temos como é que a vitamina D é fixada no organismo, né? A vitamina D é muito famosa porque a gente precisa dela que a gente precisa da luz do sol para a gente poder fixar essa vitamina D no nosso organismo. A vitamina D é muito importante, gente. A vitamina D, ela controla o cálcio, o fósforo no nosso sangue, né? Isso ajuda, auxilia na fortificação dos ossos, dos dentes, né? Então, assim, ainda mais agora nessa época de pandemia, né? Que a gente está dentro de casa e muitos não têm muito a luz solar entrando dentro de casa, é importante que vocês acordem cedo para pegar a luz do sol, porque essa luz do sol ela auxilia nas reações fotoquímicas, nas reações fotoquímicas no organismo, né? E que auxilia na síntese, né, de vitamina D no nosso organismo, tá? Então, essa curiosidade, né, para vocês, e a vitamina D é bastante importante e também é encontrada em alguns alimentos, no peixe, no bacalhau, no salmão, mas o mais importante é a gente poder pegar um pouquinho do sol para poder ficar com a saúde em dia, né? Então, só para vocês saberem que a química está em tudo, né? Na nossa alimentação, a luz solar também ajuda muito no funcionamento do nosso organismo, né? Então é isso. Eu estou tentando descer o slide, mas eu não estou conseguindo. Ah. Então, é muito importante, tanto nas atividades em laboratório como nas indústrias, saber. Parece que eu passei. Desculpa. Eu passei o slide. Tá certo esse slide? Sim, esse é o segundo. Tá. Então, a estequiometria ela é muito importante, pessoal, porque ela depende muito nas atividades de laboratório, das indústrias, para você mensurar a quantidade dos reagentes, né, que você vai utilizar para as reações no laboratório, na indústria. E não só também você é importante para o dia a dia,
Na cozinha, por exemplo, a gente tem, quando você vai fazer um bolo, você precisa saber quais os ingredientes que você vai usar, quais as quantidades desse ingrediente, né? Então, assim, é tão, tão importante para o cotidiano da gente, mas também muito mais importante, né, na indústria química, né? Na parte de fármacos, que você precisa ter a quantidade certa para não ter não causar um mal ao um malefício, assim, porque, por exemplo, se um médico ele passa uma quantidade de algum medicamento errada para um paciente, pode ser fatal, né? Essa pessoa pode morrer por causa disso. Um medicamento que um farmacêutico, nessas farmácias de manipulação, por exemplo, eles fazem a manipulação dos medicamentos. Se tiver uma manipulação, uma quantidade errada, pode ser fatal. Então, assim, ou até não conseguir combater a causa do problema, né? Se você quiser combater as bactérias do organismo. Então, assim, a quantidade é muito importante. Isso tudo faz parte da estequiometria, né? Que a gente vai calcular as quantidades dos reagentes, quantidade dos produtos que são produzidos após as reações, tá certo? Então, a previsão das quantidades só é possível através de cálculos das massas e dos volumes das substâncias envolvidas nas reações químicas, tá? Então, com a estequiometria, a gente vai poder calcular as massas e os volumes para obter os reagentes e os produtos das reações. Eu preciso... Tá meio lento, eu estou passando, mas está bem lento. Vamos lá. Então, assim, na aula passada, né, vocês devem, eu não estava presente, mas vocês devem ter visto com a professora Cris e a Fran a parte da lei de Lavoisier, né, que é a lei da conservação de massas, né? O que acontece? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo é transformado. Você não tem uma matéria que vem do nada. Ela vem sempre de alguma coisa, de alguma reação, seja de uma combustão, de uma oxidação, de uma reação, enfim. Vocês até, acho que vocês já viram, né, na aula passada, as reações de decomposição, de adição. Isso tudo vai gerar os produtos a partir dessas reações, né? Então, vocês também viram a parte de balanceamento, porque você tem certos reagentes. E para ter um produto, né, você precisa saber a quantidade, né, de quanto de reagente de cada reagente para formar um certo produto. Isso a gente precisa balancear com esse número na frente, que mais para frente a gente vai ver, que é o número de mols de cada molécula, tá bom? Então, é necessário determinar também o número de átomos ou de moléculas das substâncias que reagem ou são produzidas, para depois conhecer a massa dos átomos, tá? Como eu falei, a gente vai precisar saber o número, tem que balancear, para depois calcular as quantidades quando souber as quantidades de cada um, vai calcular as massas. Porque, como falei na lei de Lavoisier, isso tudo, quando quando os reagentes sofrem a reação, o mesmo número de massa dos reagentes vai ser o mesmo a massa do produto, porque se conserva, como se fosse uma balança. A quantidade de massa inicial vai ser a quantidade de massa final, independente do estado físico da matéria, se for sólido, líquido ou gasoso, a massa vai ser a mesma, tá? Como eu posso dar um exemplo dessa parte de conservação de massa, um exemplo bem simples, quando a gente coloca quando a gente vai cozinhar alguma coisa, a gente coloca numa panela normal
é bem diferente a gente colocar numa panela de pressão, não é? Por quê? Na pressão fica tudo ali dentro. O ar, o vapor da água fica ali dentro, ele não vai embora, né? Ele só vai embora quando acontece o quê? Quando acontece uma pressão, né? Que a água chega num ponto de ebulição que começa a pressionar aquele êmbolo, né? Da panela. E aí começa a sair aquele vaporzinho, né? Então a massa, no início, está toda ali. Enquanto se tivesse uma panela aberta, estaria evaporando a quantidade de água, né? Então, você está perdendo massa de água. Mas isso tudo é como se fosse uma reação numa indústria, num reator. Um exemplo na indústria, quando você, mesmo como a panela de pressão, na indústria utiliza muito o reator, que você adiciona os reagentes e no final obtém os produtos, como se fosse simbolizando uma panela de pressão, tá? Então, tudo que entrou vai estar lá, na mesma quantidade de massa, só que vai mudar vamos dizer assim, vai mudar a combinação dos átomos, né? Os átomos vão se recombinar, vão combinar de forma diferente para formar os produtos, tá certo? Então, não, peraí só um instantinho que acho que passou demais. Então, vamos ao átomo, né? O átomo, gente, o átomo é uma... Não tem como se pesar o átomo, né? O átomo é invisível, é uma coisa muito difícil de se pesar. Então, a gente tem uma unidade, né, que se chama unidade de massa atômica, que referencia para cada átomo. A gente vai ver na tabela periódica aqueles valores, né, de massa, a gente referencia a essas massas atômicas, tá certo? Então, por exemplo, lá na tabela periódica, a gente vê o hélio, né? O hélio aí, ele tem o número 4 em cima, que é referente à massa atômica dele, e o número 2 embaixo ao número atômico, tá? Essas massas atômicas, normalmente vocês vão ver em número decimal. Só que a gente arredonda para não ter, para ser mais fácil para calcular, né? Não tem necessidade, né? Para os nossos cálculos aqui de estudo de ensino médio, a gente pode arredondar, não tem problema, tá? Então, as massas são arredondadas. Por exemplo, esse 4,0030 U, que é a unidade de massa atômica, fica igual a 4U. O flúor vai ficar 19U. O alumínio, tá vendo? 27. O valor a gente não coloca, a gente calcula com 27U. Então, uma observação é que os valores são arredondados das massas atômicas, são iguais aos números da massa, número de massa, que é aquele número de massa que a gente viu lá no início, que é número de prótons mais o número de nêutrons, lembra? Então, deixa eu continuar aqui. Então, a partir da unidade de massa atômica referencia sempre ao átomo, né? Ao átomo, ao quanto de massa daquele átomo que a gente tem. O que acontece, gente? O átomo, ele é uma coisa invisível, muito difícil de se pesar. Então, foi estabelecido um padrão para comparar essas massas desses átomos diferentes, tá? Então, o que aconteceu? Pegou-se o carbono como uma referência, tá? E nesse carbono dividiu-se em 12 vezes, 12 unidades, tá? E cada unidade, vamos dizer assim, é igual a 1/12, tá? Então, se a unidade de massa atômica ela é referente a essa unidade de 1/12 do carbono. Então, se o átomo tem 12 unidades dessa, então o átomo tem massa 12U.
Tá certo? Então, se a gente compara o átomo de carbono com, por exemplo, o átomo de hidrogênio, a massa atômica do hidrogênio é 1 U. Então, o hidrogênio é muito menor do que o carbono, né? Porque ele só tem 1 unidade de massa atômica. É como o equivalente a esse triângulozinho. Ele é muito pequenininho. A massa atômica dele é muito menor que a do carbono. Só para a gente poder assim relacionar, porque essa parte é um pouco complicada de entender. Mas esse tipo é só para eles pegarem o carbono como uma referência, porque não tinha como mensurar, medir, né, numa balança, por exemplo, a massa desse átomo. Então, foi feita dessa forma. Então, quando a gente tem, por exemplo, o neônio, que é do gás nobre, a gente tem a tabela periódica dessa forma, tá? Que a parte de cima, o 10, é o equivalente ao número atômico e o 20,179 é a massa atômica, que é igual a 20,179 U. Tá certo? Se vocês tiverem confusão, não tiver essa legenda, vocês podem lembrar da massa atômica que a gente calculava, que a massa atômica é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, sempre a massa atômica vai ser maior do que o número atômico, que o número atômico é o número de prótons. Certo? Então, a gente viu até aqui sobre a massa do átomo, né? Então, a gente sabe que se a massa do átomo é identificada como U, a gente pode calcular as massas das moléculas, que seria a massa molecular, tá? Que é a soma das massas dos átomos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a água, né? A água. Então, a gente pode somar a massa do hidrogênio, a massa atômica, com a massa do oxigênio, e a gente vai ter um número final da massa molecular. A mesma coisa pode ser feita para outras moléculas, tá? Eu acho que tem algum exemplo aqui para fazer ou melhor fazer numa folha separada? Ah, tá, tem aqui embaixo. Obrigada. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Esse exemplo da água, por exemplo, que eu acabei de mencionar. A água tem 2 hidrogênios e um oxigênio, certo? Então, a gente precisa fazer o quê? Multiplicar o número de átomos de hidrogênio que apresentam a molécula vezes a massa atômica desse hidrogênio, que é o que a gente está querendo calcular. Isso vai dar igual a 2. A mesma coisa a gente faz para o oxigênio. A gente multiplica o número de átomos que tem de oxigênio vezes a massa atômica, né? A massa desse átomo de oxigênio, que é 16U. No final, a gente tem 16. Somando essas duas, né, o hidrogênio com o oxigênio, a gente vai ter a massa atômica 18U. Tá tudo bem até aqui? Bom, acho que tá, porque ninguém tá... O professor, eu ainda não entendi aqui como que são essas massas. Tá. Então, eu vou fazer mais um exemplo para ver se fica claro, tá? Esse, por exemplo, a gente tem o C5H10. C5 são 5 carbonos na molécula, tá? E 10 hidrogênios na molécula, tá? Então, o que a gente vai fazer para calcular a massa molecular dessa molécula? A gente precisa calcular separadamente para cada átomo, tá?
Só que a gente tem 5 carbonos e 10 hidrogênios. Então, como é que a gente faz? A gente começa pelo carbono. O carbono tem quantos carbonos? Quem estava falando? Desculpa, é Valdemira, né? É, Tá, me acompanha então, Valdemira. A gente tem quantos carbonos aqui? 5. 5, né? Então, a gente pega os 5 e vai multiplicar pela massa atômica dele. A massa atômica dele, na tabela periódica, não precisa da tabela periódica, a gente tem aqui ó, as informações, tá? O hidrogênio é 1, o oxigênio é 16 e o carbono é 12. Então, vamos lá. A gente pega 5 carbonos e multiplica pela massa atômica dele, que é 12, certo? 2. O 12 é a massa atômica do carbono. 5 é o número de carbono e 12 é a massa atômica. Isso, é porque a gente tem que multiplicar pela quantidade de vezes que ele tem, pela quantidade de vezes que tem o carbono, tá? É para saber o total, porque a gente não tem só um, a gente tem 5, então tem que multiplicar por 5, tá? Então a gente tem um total aqui de 60, tá? Certo. Agora a gente precisa fazer para o hidrogênio. Então vamos lá. A gente pega 10, tá vendo? Uhum. 10 hidrogênios, são 10 átomos de hidrogênio. E vamos multiplicar pela massa dele, que é igual a 1. Tá vendo? Aqui em cima. 1. U. Então, a massa atômica que tem na molécula de hidrogênio é 10U. É isso. Tá? Então, para a gente saber qual é a massa molecular do C5H10, a gente precisa somar a massa atômica de todos os hidrogênios e de todos os carbonos. E isso tudo vai dar uma soma de 70U. Somar 60 mais 10 vai dar 70. Tá certo? Certo. Professora, mas esse 12 vem de onde? Então, esse 12 é a massa atômica do carbono, aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá em cima, sei. É. A do hidrogênio tá aqui embaixo, tá vendo? Aqui, o 12 e o 1 é a massa atômica de cada um, tá? E o 5 e o 10 é o número de vezes que tem cada carbono, cada átomo, desculpa. Tá certo, gente? Ok, tá certo, obrigada. Todo mundo acompanhando, né? Uhum. Então, vou seguir. Então, assim, a gente falou de massa atômica. Massa atômica é a massa de cada átomo e a massa molecular de cada molécula, tá? Aqui, a gente vai ver a massa molar. Massa molar, gente, é uma outra... É referência ao mol. A gente vai entrar agora em um outro exemplo que a gente tem. Vou explicar aos pouquinhos. Vamos lá. Para se obter os valores de massas molares, basta associar a unidade de grama por mol aos respectivos valores de massas atômicas relativas ou de massas moleculares relativas. A unidade é grama por mol. Gente, massa molar é a massa que contém em uma quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. É um pouco assustador esse valor, mas é porque é um número muito grande, muito grande. Por isso que a gente coloca aqui em cima o elevado a 23, que é 23 casas dessa vírgula para a direita, né? Você está multiplicando várias vezes o 10, né? Então, o que acontece, gente? A gente tem o átomo, que é uma substância muito difícil de mensurar, né? De medir, de pesar. Eu vou botar aqui um pouquinho
o vídeo, que eu acho que vocês conseguem. Ah, deixa. O átomo é muito difícil de mensurar o átomo, que ele é invisível. Então, assim, para a gente poder calcular, fazer reações, a gente precisa ter uma quantidade, né, fácil uma unidade fácil de manusear. Por exemplo, quando a gente fala, a gente vai para laranja, a gente compra uma dúzia de laranjas. A gente fala, vamos comprar 12 laranjas, uma dúzia, certo? Para a gente falar de átomos, o átomo é muito pequeno, é muito difícil de medir, de pesar. Então, a gente usa o nome mol para referenciar a uma quantidade muito grande de átomos, que é essa quantidade aqui, que é a constante de Avogadro. Tá, gente? Eu vou passar mais um pouquinho, eu sei que deve estar um pouco confuso, mas a gente vai clarear, tá? Ó, e aqui não tem como calcular. Aqui eu não vou ter como calcular, Fran, Rafael. É que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer depois, no final, então. Melhor, né? Eu vou fazer Calcular no o quê? final. Peraí, perdão. Calcular o quê? Isso aqui? Aqui. Acho que não vou conseguir, Deixa, né? deixa para Peraí. calcular depois. Não, Acho que eu vou fazer faça a para teoria. depois, né? Aí passa a teoria e depois a gente faz o Isso. exercício com eles no final, que nem a outra aula passada. O Rafael tá tentando aqui, tadinho. Mas, Rafa, eu acho que a gente pode passar tudo e depois a gente volta, porque daqui a pouco tem mais exercício. Ah, tá. Beleza. Aí a gente faz tudo junto. Só Pode para ser. passar a matéria toda. Fran, eu tô aqui falando, você quer complementar alguma parte? Não, tá Ô, tranquilo. professora, Tranquilo. Oi. mas se fosse para calcular agora, é só achar a massa do carbono e depois do oxigênio e calcular, não é isso? Multiplicar e depois somar. É por aí sim, tá? É por aí sim, tem que pegar, somar as quantidades a massa do carbono, do hidrogênio, de todos os átomos que tem na molécula e somar, né? Tá? Ok. Então, vamos lá. Esse número, gente, é um número um pouco difícil de lembrar, mas vocês vão ver algumas vezes, vão ficar mais familiarizados. Esse número se chama constante de Avogadro. Então, assim, para referenciar uma coisa assim mais para o cotidiano de vocês, a gente tem um exemplo aqui de, por exemplo, um saco de arroz. Imagina assim que o arroz é um grãozinho muito pequeno, né? Então, assim, para a gente poder medir a quantidade desses grãos, imagina você contar num saco de 5 quilos, ter que contar quantos grãos a gente tem naquele saco. Vai passar dias contando, né? Então, uma relação assim mais prática para a gente poder calcular essa quantidade de grãos de arroz inicialmente a gente contar uma quantidade de grãos, uma pequena quantidade de grãos, determinar essa massa, né, pesar, botar na balança, por exemplo, e depois estabelecer uma relação entre a massa dessa quantidade de grãos que a gente contou, relacionar essa quantidade fixa a uma massa de arroz contida no saco, a massa do arroz no todo, né, que são 5 quilos. Então, esse exemplo, eu não estou conseguindo passar.
Eu não estou conseguindo... Ah, foi. Esse exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, a resolução. Vamos supor que a gente contou 100 grãos de arroz, tá? A gente tem um saco de arroz de 5 quilos, aí a gente contou 100 grãos, tá? Aí a gente pegou esses 100 grãos, colocou numa balança e aí viu que a massa desses grãos, desse total de grãos, deu 2 grãos, tá? Então a gente bota numa relação, a gente faz uma relação como se fosse uma regra de 3. A gente pega esse número de grãos, que é 100 grãos, e isso está relacionado a 2 gramas, tá? A massa dele. Então, para o total que a gente tem, né, de arroz, que a gente tem 5 quilos, e a gente pode colocar aqui 5.000 gramas. Por quê? Porque a gente tem que relacionar, quando a gente bota nessas regras de 3, a gente tem que ter a mesma unidade. Se a gente está usando grama, a gente tem que usar grama, né? No caso, seriam 5 quilos. Então, a gente multiplica, né, 5 vezes 1.000, né, que seriam 5.000 gramas, tá? Então, a gente coloca aqui nessa regra de 3 para saber quantos grãos no total de arroz a gente tem. Então, aqui a gente faz a regra de 3, multiplica cruzado, tá? 100 grãos vezes 5.000, coloca aqui em cima, tá? E divide por 2, né? Esse 2 seria aqui, a igualdade seria 2x igual a 100 vezes 5.000. Aí a gente passa o 2 para baixo dividindo para o outro lado, né? O 2 é que está multiplicando. Vai passar dividindo. E a gente vai chegar a esse resultado. 250.000. Esse valor, 250.000 de grãos de arroz. É muito grão, né, gente? A gente ia ficar a vida contando grão até chegar ao número final. Então, a gente chegaria a esse valor. Esse valor a gente pode reduzir para essa forma aqui, que é bem mais simples de trabalhar. Que é, você coloca aqui a vírgula, tá vendo? E tá andando 1, 2, 3, 4, 5 casas. 5 casas. Então, a gente multiplica aqui por 5. Desculpa, eleva o 10 à quinta casa, tá? Então, tem 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, aqui. Então, esse valor é 2,5 vezes 10 elevado à quinta casa, tá bom? Então, assim, esse exemplo foi um exemplo, assim, para vocês conseguirem relacionar com o átomo, porque o átomo a gente não consegue ver. Então, como é que a gente consegue pesar, contar? A gente faz esse exemplo do arroz, que é um alimento que é muito pequeno e a gente precisa, às vezes, se precisasse calcular a quantidade de grãos de arroz, a gente tem como fazer vendo essa regra de 3 que a gente fez aqui, tá vendo? Muito simples, rapidinho a gente consegue calcular a quantidade de grãos, tá? Fran, você quer complementar? Pode, tá? Não, tá tranquilo. Tá muito boa a explicação. Então, a gente tem a constante de Avogadro, né? Que é essa constante, que esse número, né, enorme aqui. Imagina que esse 10 elevado a 23 são várias casinhas de zero aqui infinitamente, né? Então, esse número de Avogadro foi descoberto, né? Foi estipulado pelo cientista Avogadro, que fez a mesma coisa para o número de átomos em uma amostra, com base Oi? Pode continuar, só vou complementar. Pode complementar, tá? Com base então, na NASA. Isso que eu ia falar. Tipo assim, essa constante, a gente tá só para ficar mais... É que é um pouco complicado, né? Esses valores e tudo. Mas vamos pensar que o elemento carbono que está na tabela periódica, ele tem esse número, 6 vezes 10 na 23,
átomos. A gente viu lá no início que um átomo é a parte indivisível, né? É o menor lá, pequenininho. Então, ele tem, na verdade, átomos, entidades, né? Que está contido nessa massa, né? Do elemento que está na tabela periódica. Aí ele é bem grande mesmo, mas como a gente não pode medir, né? A gente não tem como pesar, a gente usa essas constantes. É isso mesmo. Então, uma amostra de um elemento com a massa em gramas numericamente igual à sua massa atômica apresenta sempre o mesmo número de átomos, tá? O próximo slide fica melhor também da gente mostrar, Fica né? mais tranquilo de visualizar, né? Qual que é a Então, próxima? você quer seguir, Fran? Pode ir. Não, pode ir. É que eu pulei 2 slides aqui. Eu tava Passou? olhando. Não, Não, né? o teu tá certo. Tá. Eu que passei aqui no computador. Tá. Então, em uma massa, em gramas, numericamente igual à massa atômica, para qualquer elemento existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tá, gente? Quando a gente fala daquele elemento da tabela periódica, aquela massa que a gente vê, ela também é referenciada à massa atômica, mas também ao número de átomos que você tem do elemento. Por exemplo, o carbono é 12, né? A massa do carbono é 12 gramas, não é isso? Essa massa de 12 gramas é referente a essa quantidade de átomos, que é 6,0 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Tá? Então, em uma massa em gramas, numericamente igual à massa molecular, para qualquer substância molecular, existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, a gente pode utilizar esse número de Avogadro para átomos, para moléculas, para íons, para... Enfim, é um número que auxilia a gente a trabalhar com as moléculas. É mais fácil trabalhar com eles, tá? Gente, eu não estou conseguindo passar. Passei demais agora? Não, esse slide mesmo. Tá. É isso que eu comentei, que ficaria melhor da gente ver, né? Aí aqui é bem Esse mais valor fácil, ali. né? Para mostrar para Isso. eles. Então, gente, vocês observem essa primeira figura aqui. A gente tem um pozinho ali. Esse pozinho aí está representando a sacarose, tá? A sacarose é como um açúcar, né? Que a gente tem a massa dele, 342 gramas. Essa massa aqui é referente a 1 mol de moléculas. Esse mol, né? Esse mol quer dizer que tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de sacarose, tá? É muito mais fácil trabalhar assim do que trabalhar com cada átomo, cada molécula da sacarose. Então, a gente, toda vez que a gente vai falar de reação aqui, daqui para frente, a gente vai falar de mol, tá? Que é a quantidade referente a esse total de moléculas. Se fosse átomos, seria 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá? Então, aqui no caso, no segundo exemplo, a gente tem a água. A água tem, se você somar a massa atômica, né, a massa de cada hidrogênio, a massa do hidrogênio com a do oxigênio, a gente vai chegar à massa molar, desculpa, a massa molecular
igual a 18U, tá? É 18U o quê? É a massa atômica, né? Tá somando as massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio. Então, a massa molecular da água é essa. Só que, gente, vocês reparem que aqui, ó, tem 18 gramas. 18 gramas é o quê? É a massa de 1 mol de água. Então, assim, é o mesmo valor, tá? Referenciando aqui 18U para uma molécula e aqui 18 gramas para toda essa quantidade de moléculas que tem aqui. Então, assim, a gente é o mesmo valor de 1 mol, é o mesmo valor numericamente para massa atômica, para massa molecular, tá? Só que aqui é para uma molécula e aqui em grama é grama, quando a gente fala é grama por mol. Não sei se está claro, se você quiser complementar, Fran, porque essa parte é complexa. Érica, Oi. se você aumentar a quantidade de grama, você vai ter que usar o cálculo. Em vez de 18 gramas, você tem 36 gramas de água. Aí, nesse caso... Érica, desculpa. Pode falar, Fran. Não, Aí, nesse caso, tu teria... tem que fazer o cálculo. Oi. No caso, se tu dobrasse a quantidade de gramas, certo? Tem que dobrar isso. Então, você pode... De mol. Uhum. Tu teria... dobrar pelo aí mol, teria né? Pela unidade de mol. Isso. Entendeu, Norma? Porque se eles pedirem se tiver alguma uma questão que tenha mais gramas do que essas aí, ou de sacarose, de água, qualquer outra substância, eu vou pegar a fórmula, essa 602 vezes 10 elevado a 23, e vou calcular em cima da quantidade do produto que eles estão falando. Dando um exemplo. Você vai relacionar, tá? Relacionar, isso. Você vai relacionar nessa regra de 3, né? É bem simples. A gente vai ver mais para frente, mas aqui, você falou, vou até aproveitar. Se você dobrar a quantidade de gramas aqui, né? Ouvindo? Se você dobrar essa quantidade de gramas, você está dobrando aqui o número de moléculas. Então, é isso. Aí você vai fazer a regra de 3 para você descobrir quanto que vai dar 36 gramas, no caso. Isso. Mas, aí você está dobrando o número de moléculas. Aí, para a gente não ficar usando esse... Fala, Fran, desculpa. Não, continua que depois eu complemento. Pode continuar, depois eu complemento. Só para não perder a explicação. Tá. Assim, para não ficar difícil esse valor toda hora a gente ter que colocar o número de moléculas, a gente chama isso aqui tudo de 1 mol. Então, quando a gente dobra aqui a quantidade de massa, de água, né? Você falou 36, né? A gente coloca 2 vezes essa quantidade, a gente está botando 2 mols. Ou seja, a gente está dobrando esse valor daqui, que é 1 mol, multiplicando por 2, né? Ok. Tá? Pode complementar aí, Fran. Não, eu só ia comentar que é importante a gente saber que existe essa constante, né? Normalmente, nos exercícios, assim, a gente vão aparecer, mas é mais para a gente também tentar ficar atento com o próximo slide que vai ter, que é a questão do mol mesmo, né? Tipo, 18 gramas é 1 mol. Né? A gente sabe que tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas,
tá? Mas normalmente a gente trabalha com um mol, porque esse 10 na 23 usar potência, e às vezes na hora da prova pode até aparecer, mas às vezes não tem calculadora, né, para fazer a prova, e às vezes fica um pouco mais difícil. Não quer dizer que não apareça, né? Mas a gente tem que ter em mente também que Porque relacionar isso com um mol, né? Exatamente, porque vai ter cálculos que pode pedir, sim, o número de moléculas, assim como a gente calculou para o arroz, né? Quantidade de arroz. Eu estou tentando passar, não estou conseguindo. Calma que eu vou falar também, eu que estou controlando, na verdade. Ah, Rafael! Outro detalhe que pode acontecer e cai bastante, são até pegadinhas no vestibular, que é o seguinte. Eles te pedem para você descobrir o número de mols. Tipo, você falou, né? Ah, eu tenho 18 gramas, no caso, esses 18 gramas de água equivalem a um mol. Um mol. Só que assim, eles podem perguntar o número de moléculas. Só que em vez de perguntar moléculas, eles são mais sagazes. Eles perguntam o número de um determinado átomo naquela molécula. Então, até uma pegadinha que costuma aparecer bastante. Já vi acontecer. Então, imagina, eles falam, tu tem 1 mol de água, então você tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Aí tu pensa assim, não, essa é a resposta. Só que a pergunta é a seguinte, quantos átomos de hidrogênio tem na água? Se eu olhar na água, a água tem 2 átomos. E eu já deixo de trabalhar com moléculas. Então, eu tenho, para cada 1 mol de água, eu tenho 2... Perdão, para cada uma molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, para tantas moléculas, eu tenho tantos átomos de hidrogênio. Uma regra de 3 também que pode acontecer. Na realidade, você estaria calculando os átomos de moléculas. Os átomos, um átomo dentro daquela molécula. Tipo, eu quero só hidrogênio daquela molécula. Nesse caso que o Rafa tá falando. Então, eles podem... Isso que o Rafa está falando é que aí ele vai pedir para calcular de cada um. Tipo, ele vai querer saber quantos átomos de hidrogênio tem. Aí tu vai ter que relaciona, né? Tem 2 átomos de hidrogênio, aí faz a conta, né? Falou. Mas pode pedir também do oxigênio, que só tem 1. Relaciona também. Pela regra de 3 que o Rafa explicou. Então, assim, a regra de 3 é muito importante para tudo que vocês forem fazer. Bota 90% das questões de química que envolvem conta é regra de 3. Por isso que falam que os químicos adoram a regra de 3. É que posso pedir para voltar Posso pedir para voltar o slide da regra de 3, só para dar uma olhada? Aí, essa é a regra de 3. Só para explicar uma regra de 3 que é tranquilo, que é a seguinte. Em cima, essa relação, primeira relação que a gente coloca é uma relação que a gente já conhece. É uma relação que é dada pela questão. O que ele deu? Que 100 grãos são 2 gramas. Essa é a primeira relação que a gente conhece de fato. A segunda relação que é de baixo é a relação que o cara que a gente não conhece é a partir de um cara que também é dado pela informação. Mas repara só, aqui é gramas e embaixo é gramas. Aqui em cima é grãos e embaixo aqui também vão ser grãos. Só que eu quero descobrir quantos grãos tem em 5 quilos. Então essa é uma relação de conhecido com desconhecido. Entendeu? Sempre vai ser essa relação. Se eu, por algum motivo, colocar esse grãos aqui na direita e gramas na esquerda, eu vou errar a relação. Os 2 iguais na esquerda e os 2 iguais na direita. Tá bom? Vai dar ruim. Isso, se eu inverter, vai dar ruim. Essa ordem que o Rafael está explicando é muito importante, não pode errar. Porque qualquer mudança, a gente erra no cálculo. Isso. Tem que relacionar o B com B, C com C, tem que lembrar das unidades também, né? As unidades também é importante. Isso aí. Tá bom? Obrigada, professor. De nada. Acho que isso, pode passar. França, quer continuar? Ou... Não, pode ir. Tá. Então, a gente tem o mol, né? Como a gente falou, que o mol, ele vai ser a quantidade de matéria, só que tem relacionado aquele número que é o grupo, né, de átomos ou de moléculas, está relacionado ao mol, né? Como a gente falou. No nosso cotidiano, compramos, vendemos e contamos coisas indicando a sua massa, né?
o quilo do açúcar, o volume, a gente fala 1 litro de leite, por exemplo, ou ainda o seu número de unidades, né? São 6 batatas, ou a dúzia também, né? Como eu falei antes, uma dúzia de laranja, né? Então, assim, o mol é uma relação para facilitar, né? Assim como a gente vai na feira comprar a dúzia de laranjas, para a gente calcular o número de reagentes, né? A gente usa o número de mol, que facilita a nossa vida, do que ficar multiplicando o tempo todo, 6 vezes 10, elevado a 23, né? Então, a gente usa o número de mols para facilitar. Então, quando a gente tem 1 mol, por exemplo, de átomos, a gente vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? Se for falar de moléculas, a mesma coisa. 1 mol de moléculas vai ser esse mesmo número, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Assim como para outros que a gente for referenciar, seja íon, elétron, a mesma coisa. Essa constante de Avogadro, ela vai referenciar sempre ao mol, tá? Como a gente falou naquele exercício, aquele exemplo anterior, se fosse 2 aqui, a gente teria que multiplicar aqui, do lado de cá. A gente pode passar. Então, como a gente falou, para a gente relacionar, a gente vai usar a regra de 3, né? A regra de 3, ela pode se enquadrar dependendo do que você está referenciando, tá? Uma sequência que a gente tem aqui, por exemplo, se você colocar 1 mol de alguma coisa, né? No caso, pode ser átomo, pode ser molécula, você vai referenciar o peso desse mol. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O carbono, né? A gente tem 1 mol de átomos de carbono. A gente teria aqui 1 mol de átomos de carbono pesam. Na tabela a gente vê que a massa em gramas, né, é 12 gramas, né? Então, seria 1 mol de carbono está para 12 gramas de carbono, tá? Isso também está relacionado a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Esse aqui é por mol, porque quando a gente fala átomos, é a quantidade em 1 mol, tá? Esse por mol, né? Menos 1. Então, assim, se a gente, como a gente falou, se a gente dobrar, né, triplicar essa quantidade, vai ter que respeitar para as outras relações, para o peso ou para o número do que você está referenciando. Se fosse dobrar aqui o número de átomos de carbono, a gente teria que multiplicar, né, por 2 a quantidade dele em gramas, né? Se eu tenho aqui 2 mols de carbono, eu teria que multiplicar 2 vezes 12 gramas, né, de carbono. Nisso eu teria o quê? Se eu fosse querer saber quantos átomos de carbono tem, né? Eu teria que multiplicar 2 vezes essa constante de Avogadro, né? Que vai dar o número de átomos, né? Vai dar 2 vezes 6, 12,04 vezes 10 elevado a 23. Tá certo? Tudo bem até aí, gente? Sim. Então tá. Então, o mol é a quantidade de matéria, né, como a gente já falou. Em química, como trabalhamos com átomos e moléculas que são extremamente pequenos, vamos tomar como unidade os conjuntos formados por 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas.
que, como eu já falei, pode ser átomo, molécula, íon, elétron, o que for, né? A gente utiliza essa constante de Avogadro. Então, essa unidade recebe o nome de mol, tá? Então, o mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto seus átomos contidos em 0,012 quilogramas, que é, na verdade, 12 gramas de carbono, tá? Porque a gente falou lá atrás da unidade atômica também, né? Que está tudo relacionado ao carbono, né? Então, as entidades elementares devem ser especificadas, podendo ser átomos, moléculas, elétrons, partículas, agrupamentos especiais de tais partículas, o que for, como já mencionamos. Então, como eu tinha referenciado, né, a dúzia, né, a gente fala uma dúzia de laranja, uma dúzia de ovos, uma dúzia de bananas. O mol, ele é essa, vamos dizer assim, Constante. isso, essa constante para a gente poder trabalhar com os átomos, moléculas, né? E simplificar, né? Não precisar usar um número muito grande. Ninguém pede 1 quilo de ovos. Cada alimento a gente utiliza, né? Às vezes a unidade diferente, né? Tem coisas que tem que usar grama, né? Tem coisas que tem que usar quilo. Tem outras que a gente precisa usar volume, né? Então, para as reações químicas, vocês vão ver muito a gente utilizar mol, tá? Então, essa relação nada mais é que relação entre massa e mol. O número de mols é igual ao quê? A massa, né? A massa do elemento, do átomo, né? Desculpa. A massa sobre a massa molar. Vamos dizer, o carbono, né? Quando a gente vai falar, eu quero reagir 5 mols de carbono, né? E você quer descobrir, por exemplo, a massa, né? Desse número de mols. A gente tem essa fórmula. A massa molar a gente já sabe porque está no... Você está me ajudando aí, quem está me ajudando? Rafael, né? Então, você tem, por exemplo, o carbono, você tem 5 mols de carbono. Aí você quer saber a massa, né? A massa, vamos dizer que é X, né? E é uma massa em grama. E você tem na tabela periódica a massa molar do carbono, né? De quanto tem em 1 mol de carbono. Então, você tem essa regra, essa formulazinha, que simplifica para você achar a quantidade de massa do total de 5 mols, que é só passar, e como o Rafael está fazendo, multiplicando, né? O 12 que está embaixo, dividindo, multiplicar lá do outro lado, pelo 5, e você vai achar o resultado, né? 5 vezes 12, 60 gramas. Então, se você tem 1 mol de carbono, você tem 12 gramas. Mas se você multiplicar por 5, né? 5 vezes, 5 mol, né? Você vai ter uma quantidade, uma massa já o quanto? 60 gramas. Viu? É bem simples. Essa fórmula também pode ser feita também como regra de 3. Isso aí é uma fórmula. Mas também você pode fazer como regra de 3, né, gente? Também é super simples, tá? Já tá fazendo aí, né? Um mol de carbono está para 12 gramas de carbono, né?
Se você não quiser decorar a fórmula, você pode fazer assim. Se você tem 5 mols de carbono, você vai ter o quê? O X. Então, você multiplicando, né? Pela regra de 3, você multiplica cruzado, né? 5 vezes 12, coloca de um lado, e 1 vezes X. E aí vai ter 1 vezes X igual a 12 vezes 5, que dá X igual a 60 gramas. Então, assim, a fórmula é para você entender, né? Como é que você calcula o número de massa em relação à massa molar. Mas também dá para fazer essa relação de regra de 3, porque a gente consegue relacionar o número de mols para o número de massa daquele elemento. Rafael, se vocês quiserem complementar. Tranquilo. Tá tudo bem, né? Tranquilo mesmo. Uhum. Já são os Dá pra últimos fazer? exercícios já. Dá para fazer esse exercício? São os últimos. Acabou aqui. Quer voltar lá no início para a gente fazer? Aquele exercício aí, é esse Já daí. tô nele. Show. Vamos fazer então, Érica, que nem na aula passada. Vamos chamar. Hã? Vamos sim. Então, na aula passada a gente deixou assim a gente chamou alguém, né? Assim para ajudar, né? Livre espontânea, né? Para ajudar, mas não foi né? por livre espontânea pressão. Na aula passada foi por livre espontânea pressão. Vamos ver hoje. Eu! Quem se habilita? Olha! Quem falou eu? Edneide. Gostei, muito bem. Edneide. Ganhou ponto positivo aqui com a gente. Vamos lá, vamos ver o que o Rafa está colocando ali. Tenta botar numa letra um Calma. pouquinho maior, né? Desculpa. Ansiosa. Pronto. É o que tá lá, é massa molar deles. Isso. Massa Nesse molar. exercício está pedindo massa molar. A tabelinha está aqui do lado. Não sei se consegue enxergar. Não sei. Rafa, tu quer deixar uma colinha ali? Não, Rafa já botou. Show. Gente, Rafael é muito eficiente, já está muito. Tá tranquilo já esse equipamento para ele aqui do virtual. Tá dominando. Tá dominado já. Já tá bem adaptado já. Um pouquinho. Então, Edneide? Oi. Vamos lá, Edneide. Vamos lá. A gente... Fran, pode seguir aí, Fran. Você que tem mais facilidade. Carbono contém 12 gramas. Isso. E o oxigênio? 16. Uhum. Mas olha lá na nossa molécula de CO2. Quantos oxigênios nós temos? Na molécula do quê? De CO2? Quantos carbonos tem nós 2. temos? Tem um carbono e 2 Tem um carbono. oxigênio. Oxigênios, isso aí. Aí, multiplicando 16 por 2. 32. 32, isso. E agora a gente quer saber a massa molar de tudo, né? A gente vai ter que somar. 32. Isso, vai somar. 32 mais 12. Olha, o que o Rafa tá colocando. Isso aí, 1 mol de carbono e 2 mols de oxigênio. Isso aí. Agora, a nossa massa molecular do CO2 vai ser quanto? 12 mais 32, 44, né? 44, No caso, seria bom colocar até a unidade, né, gente? A massa molar, que é grama por mol, né? Isso. Isso aí. Então, 1 grama... Eu sempre confundo, é 1 grama ou 1 grama? Não, 1 grama, mol. né? 1 mol. Você quer falar? Não entendi. 1 grama. 1 grama? 1 grama, é? Não, 1 grama. É 1 grama, né? 1 grama, isso. Eu sempre confundo 1 ou 1. Mas tudo bem. 1 grama do CO2
tá? Se a gente puder pegar o CO2 e pesar, tá? Vai ser 44 mol. Não. 1 mol de Não, CO2. não. Isso, É um desculpa, ao mol. contrário. Ai, meu Deus. É 1 mol de 44 CO2 vão ter... Um mol de CO2, isso. Vai ter 44 gramas. Normal, a gente está Perdão. perdido, a gente se perde. Eu inverti o negócio. Não sei como eu consegui fazer isso, mas tudo bem. Um Eu mol, tô pensando no que eu falei até agora, mas tudo bem. Pronto, Vamos isso lá. aí. um mol de CO2. Isso aí que o Rafa colocou. Isso aí, gente, é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. O quê? Moléculas de CO2, né, gente? Edneide, Oi, tô aqui. concorda com o que a gente está Sim. falando? Sim. Pessoal, vocês concordam? Não, deixa eu só aproveitar esse gancho aí que o exemplo lá que o Rafael tinha dado. Se ele perguntasse no exercício, quantos átomos tem essa molécula? De quê? Átomos de quê? De oxigênio. Tem 2. 2. Não. Não, gente. Não, desculpa. Quantos átomos tem... Não é essa molécula, desculpa, não é o número de átomos dessa molécula. O Quantos número átomos de de átomos... oxigênio? Oi? Ali, ó, que o Rafa botou, ó, quantos átomos de oxigênio tem em 1 mol do CO2? 1 mol de CO2. Isso. Sim, da molécula, sim, gente. Tem 2 átomos, né? A gente vai utilizar esse 2 aí, ó. Tá vendo esse índice 2 embaixo? Esse coeficiente, né? Desculpa, índice mesmo, né? Pessoal, tá vendo o que o Rafael tá fazendo? Ele botou que 1 mol de CO2 está para quantos de oxigênio? Quantos mols? Edilene? Edilene? Edneide, desculpa. Tá para 1. Ó, 1 mol de CO2 está para quantos de oxigênio? 2. 2, né? Porque CO2 tem 2 átomos. Então, tem que multiplicar 2 pelo número de mol. Tá? Então, se a gente tem um número de moléculas que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, equivale a 1 mol, qual vai ser o número de átomos que tem para 1 mol de CO2? Aí, ó. Se a gente tem 1 mol de átomo de oxigênio, a gente tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, né? Uhum. Quantos átomos a gente tem para 2 mols? Veja bem, gente, é bem simples. Tem que multiplicar cruzado, né? No caso aí, a gente vai multiplicar por 2, esse valor. Uhum. Então, vai dar 12, né? 12,04 vezes 10 elevado a 23. Uhum. Átomos de oxigênio, né? Que tem 1 mol de CO2. Deu para perceber, gente? Bem... Deu. Sim, claro. Deu? Deu. Só que é o seguinte, tá certo essa resposta? Tá faltando o quê? Ah, sim.
Converter. Tem que botar a notação científica. A notação científica tem que botar a primeira casa, depois da primeira casa, vírgula, né? Isso aí. Como eu voltei 1, eu somo 1 aqui. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Então, próximo. Vai, Fran. Lembrando que é em grama, né? Vamos lá. Fran não foge, não. Não, aqui no tô caso aqui. não tem gramas. Aqui é só átomos mesmo, tá? Gramas foi lá em cima. A gente Isso aqui. aproveitou o exercício. Tá bom. Quem é o próximo que vai ajudar a gente? A próxima. Alguém se Vamos lá. habilita? Meu áudio. Ah, Norma. Vamos lá, Norma. Vamos lá. Eu me achar aqui, peraí. Ah, É Norma, porque vamos o lá. telefone é muito estranho, é pequeno, é ruim de ver. Peraí. Não, mas a gente ajuda. Vamos lá. A gente tem hidróxido de sódio. Vocês lembram que o hidróxido de sódio é uma base, né? A Quando gente tem o arredonda, OH. né? Oi? Vamos arredondar então, né? 23. Isso. 23. Muito bem. O oxigênio a gente já tem de antes, né? Oxigênio foi 16. E o hidrogênio é esse verdinho aqui em cima do lítio da tabela, que é 1. Tá? Agora a gente vê ali, não tem nenhum número a mais, né? Então a gente soma esses valores, certo? certo. Quanto que dá? Vou Deixa eu pegar uma ver. calculadora aqui. 49. 49. 49. Não, minto. 40. 40. Isso. Desculpa. Mas 40 o quê, gente? Qual é a unidade que a gente está somando aí? Massa molecular. Massa. No caso aqui é massa molar, é de 1 mol, tá? Isso. Aliás, que o Rafa colocou. É gramas Então, por mol. Gramas mol. Então, 1 mol 1 de mol hidróxido, né? de hidróxido de sódio está para 40 gramas de hidróxido de sódio. Tá? Isso aí. Beleza. Aí ele botou Porque a gente que não é, tem nenhum índice, né? É 1 que é o para 1, né? equivalente. Isso, que é o equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de hidróxido de sódio. Nessas gramas, né? Nessas 40 gramas, a gente tem isso de molécula. Certo? Conseguiram entender? Se fosse 80 gramas, aí seria aquela outra história lá do outro, né? Que ficaria 12,04. Isso, porque você está multiplicando por 2, né? Isso. Aí. Aí, 2 mols de NaOH está para 80 gramas de hidróxido de sódio, que é a mesma coisa que 2 vezes esse valor de Avogadro, nessa constante de Avogadro, que dá aquele valor que a gente viu anteriormente. Muito bom. Beleza. Nossa, o pessoal pegou bem tranquilo, né? Muito legal. Vamos ver o outro exercício? É só ver uma prova de logaritmo. A gente pode fazer agora perguntando diferente, né? Sei lá.
Ah, o NaOH a gente já tem, né? A gente já fez NaOH. É. Até pode tirar. Aham. Deixa eu ver, quantos tem? 4, né? Isso. Então, alguém se habilita para fazer a primeira? Alguém? Rafa, diz um número. 6. Vamos ver, eu vou contar na ordem aqui que está aparecendo para mim. Peraí, deixa eu contar de novo. 6, né? 2, 3, 4. Vera. Caiu na Vera. E Vera tá aí, eu nem anotei o nome dela. Chegou Vera depois Santos. da chamada. Ajuda a gente a fazer essa primeira questão? E acho que agora a Vera caiu. Ah, não, Não, tá aí, aqui a sim, Vera. ela tá aí sim. Ah, oi, Vera. Vera! Oi! Verinha! E eu vou Ajuda a saber? gente aqui. Vai Ah, saber Dani. sim. O que a Vamos gente lá, tem Vera. aqui? A primeira, a gente tem CaCl2, que é o cloreto de cálcio. É um sal, tá? Então, a gente vê ali que a gente tem um cálcio. E quantos Cls a gente tem? 2. Isso aí. Então, VCCL 2 vezes, né? Aham. Agora, vamos olhar aqui na tabela periódica. No amarelo aqui, ó, tem a primeira coluna, que são os alcalinos, né? A segunda são os alcalinos terrosos. E aí a gente acha o Ca, ali onde o Rafa tá mostrando, ó. Na coluna 2, na família dos alcalinos terrosos. E aí a gente vê a massa. Consegue enxergar a massa ali, embaixo do cálcio? Ela tá sem áudio. Vera, tá sem áudio, tem que ligar teu microfone. Não, mas pior que tá ligado. Tá ligado? Deve estar botando. Aumenta um pouquinho o volume do teu celular. Tá todo. Ah, agora foi. Agora foi. E aí, conseguiu ver ali o valor da massa do cálcio? 40,078, não é isso? Isso. Isso. Agora o Rafa vai botar lá pro Cl. Aí a gente arredonda, tá, Vera? Pra Ó, 40. o cloro tá na família ali do flúor, tá? Os Os halogênios. halogênios, né? Ó, na família 17, tá? O elemento ali, o cloro que o Rafa tá circulando, tá? Qual o valor ali da massa dele? E a tabela que sumiu. Tá do Só lado não aí, tava na azulzinho. Ó, o Rafael tá passando a mãozinha ali, ó. 45,45. Isso. Isso aí. Aí a gente arredonda, né? Ou tem... Ah, não precisa arredondar esse. Fica 35,5, né? Agora a gente faz na calculadora. Vamos lá. Tá, 35,5 vezes 2 dá 71. É 71 mais 40. 111, isso aí. Isso aí. Então, a massa molecular do cloreto de cálcio, 111 gramas por mol. Beleza? Acabou, isso aí. Isso, viu? É rápido, né?
Agora eu vou chamar outra pessoa, outro colega. A Norma já ajudou, a Edneide já ajudou. O Luiz. Luiz? Olá, olá. Vamos fazer aqui o próximo. Esse H2SO4, vocês lembram que quando tem hidrogênio na frente, né, é um ácido? Esse é o ácido sulfúrico, tá? Quantos hidrogênios ele tem, Luiz? 2. Isso, 2 hidrogênios. Rafa vai colocar ali pra gente. E qual é a massa do hidrogênio lá na tabela? Olha ali, ó. Em verde aqui, o quadradinho. É 1, não é isso? 1,8? Isso, 1,008. Mas aí a gente usa 1. Muito bem. Quantos enxofres a gente tem? O enxofre é o S. Enxofre é o S? Onde é que está o enxofre? Ali na fórmula H2SO4. Quantos enxofres a gente tem? 32,06. Isso, essa é a massa dele. Mas a gente tem quantos na fórmula? 16? É isso? Não. A gente 32? a massa é 32, mas a gente só tem um enxofre, certo? No ácido sulfúrico, na fórmula. Redonda para 32, é isso? Eu não estou entendendo. Oi? Eu não estou entendendo. Não, eu queria só te perguntar. Olha, tu falou para mim que tem 2 hidrogênios, né? E do lado tem quantos enxofres? Quantos S tem na molécula? 4. 1. Lembra que o 4 pequenininho é só do elemento que está do lado. O 4 é só do oxigênio. Oxigênio, isso aí. A gente Olha não ali, coloca ó, o número. O Rafa colocou o número 1, mas na molécula não vai ter o número 1 indicado, tá, Luiz? Então, esse 1 vai estar escondido, vai estar omitido, tá? Entendi. E agora, quantos oxigênios tem? Seria 15 ou 16? A massa é 16. Mas eu quero saber quantos tem na molécula. Olha para a molécula de H2SO4. 2. Ó, H2SO4. H2SO4. Ela está te perguntando quantos átomos de oxigênio tem. Não seria 4, esse 4 aqui? Isso aí, muito bem. Agora a gente multiplica, né? Ali 2 vezes 1. 1 vezes 32. E 4 vezes 16. Né, vai dar 2. Isso. 70 e alguma coisa. 64, né? Aí agora a gente soma, né? O 64, 32 e o 2, que dá 98. Correto. Isso mesmo. Certo? Aí, gente, vamos fazer essa regrinha aí de relação para quantos mols cada um tem, porque eu acho que quando a gente coloca o número, eles não conseguem identificar que é o número de mols. Aí acho que seria interessante botar isso aí, 1 mol de ácido sulfúrico, isso aí. Ele tem 98 gramas de ácido sulfúrico. Eu queria mostrar para eles que esse mol, 1 mol de ácido sulfúrico, tem 4 mols de oxigênio, 1 mol de enxofre. Para saber que esse númerozinho ali embaixo esse númerozinho que está relacionado do lado do elemento
é a quantidade de mol que tem cada elemento. Tá, gente? Então, aí, ó, 1 mol de ácido sulfúrico tem 1 mol de hidrogênio, 1 mol de enxofre, tem 4 mols de oxigênio. Por isso que a gente multiplicou ali em cima. E sempre lembrar que o número que está à esquerda, tá? É o número que seria para toda a molécula. Como a gente tem, né, no caso ali tem isso, Não, peraí, como é que eu vou explicar isso? Não, para mostrar que tem um enxofre. Tá? Você tem que ver ali que não tem nenhum índice. E no caso, na frente da molécula, a gente teria 1 mol disso, tá? A gente trabalhando com 1 mol, se tivesse 2 na frente, o Rafa tá mostrando, se tivesse 2 no lado esquerdo, do 2 grande, tá? Seria o coeficiente, né? Então, a gente teria 2 mols disso. Tá? Os mols da molécula, né? Isso, 2 mols de H2SO4. Agora, ali que o Rafa tá mostrando. Agora, quantos átomos a gente tem? Aí a gente olha para o lado direito. Olha ali, tem o número 2, pequenininho, no hidrogênio. No enxofre, a gente não tem nada, então a gente só tem 1. E no oxigênio, a gente tem o 4. Certo? Então, a gente só tem que cuidar isso. O que está do lado direito é só para aquele elemento ali. É só para o hidrogênio, é só para o oxigênio e só para o enxofre. Agora, o que está do lado direito, em número grande, aí isso relaciona o número de mols. Tá? Quantos mols de ácido sulfúrico eu tenho no... quantos mols de ácido sulfúrico que eu tenho. Deixou. Tá? E nesse caso, eu continuaria tendo um enxofre na molécula, tá? Mas teria, no caso, 2 mols de ácido sulfúrico. Certo? Tranquilo? Luiz, entendeu? Sim, mais ou menos. Acho que entender mesmo é meio difícil, mas assim, porque é complicadíssimo. Nossa, né? No caso aí, quer falar aí, Rafa? Gente. Mas não fala, não. Porque é o seguinte, é que nem falou, né? Se eu tiver um número grande aqui, tipo assim, aqui eu tenho 1 mol dessa molécula. Então isso quer dizer que eu tenho dentro dessa molécula, aí eu marquei amarelo aqui. Esse amarelo que eu marquei indica quantas vezes o átomo à esquerda desse número se repete. Então esse 2 repete o hidrogênio 2 vezes. Esse 4 repete o oxigênio 2 vezes. 4 vezes, perdão. Aí se tu vê 1 mol desse da sulfúrico tem esses 2 mol de hidrogênio, né? Porque tem um 2 aqui. 1 mol de enxofre, que aqui a gente não tem nenhum número, então aqui a gente assumir que ele é 1. E aqui eu tenho 4, né? Quer dizer que tem 4 átomos de hidrogênio. Então, para cada 1 mol tem 4 mols de oxigênio. Esse número pequeno, embaixo, indica quantas vezes o átomo da esquerda se repete. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Vou chamar... Quem quer fazer? Isso aí é simples, hein? Ó, acho bom quem... Esse é bem simples. Vou chamar Maria Antônia, então. Maria Antônia. Oi, logo eu que eu não sei. Mas vamos aprender. Vamos lá. O próximo depois é a Valdemira. E o próximo é a Valdemira, já vai se preparando. Qual que é o meu aí? O teu é o O2. Quantos oxigênios a gente tem? 2. Muito bem, isso aí. E qual a massa do oxigênio? Tá ali do ladinho na tabela periódica. A massa do oxigênio é ali, 15? Ó, Isso, é 15,999. Isso. Então, tem que arredondar para 16. Então, 16. E aí, quanto que dá isso? Dá essa soma desses... peraí, essa multiplicação aí dá 32. Isso aí.
Então, 32 gramas por mol. Isso aí. Tem mais alguma coisa Tem, para ó. fazer? não, nessa molécula é só isso. Ah, que bom então. 32 gramas Aí, por dona mol de Maria, oxigênio. gostei, viu? Luiz já gostou, né, Luiz? Já está criando Sim. confiança aí. Não, minha Agora- colega, ela. Muito bem, agora a Valdemira. Cadê você? Não sei não, professora. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. O Rafa já até colocou um por um. A tia Fran ajuda. A gente tem o K, que é o potássio, tá? O potássio está na primeira coluna da tabela periódica, tá? Nos alcalinos. Ó, ali o Rafa está mostrando a primeira coluna. O K é 39. O K é 39,098. Isso, mas a gente só usa o 39, tá? Agora, o MN é o manganês. O manganês, ele está nos metais de transição, né? Transição. Isso. E ó, o Rafa está mostrando o manganês. É 54,9. 9. Isso, aí a gente arredonda para 55, tá? E a Leli, tu tá vendo algum número no potássio e no manganês? Tem algum índice nele? Eu tenho 4. No oxigênio, né? No oxigênio tenho 4. Isso, então a gente tem 4 oxigênios, certo? E a gente já viu, né, nos outros exercícios, o exercício de cima, que a massa do oxigênio é 16. Certo? Certo. Então, agora a gente vai ter que somar isso aí, multiplicar esse hidrogênio, esse oxigênio. Ó, deu 64 o oxigênio. Isso. Agora a gente soma o 39, Mais 55 e 64. 151. Não, 58, desculpa. 39 mais Eu esqueci o nome desse. Dessa. Mais 16. Como é que é o nome? Permanganato de potássio. Permanganato, permanganato de potássio. Nossa, esqueci completamente. Não, deu um branco. Aí você usava muito para catapora, não era? Permanganato de potássio? Antigamente. Não é aquela Para violeta? secar, né? As cataporas. Ainda usa. Minha mãe Ainda usa. Né? Como é que é Ainda o usa, nome? né? Violeta, né? Que chama? É, violeta. Uhum. 39 mais O permanganato de potássio é uma substância oxidante, tá? Posso fazer uma pergunta? Claro. Quem tá falando? É a Neide. Edneide. Fala, Edneide, pode falar. É porque eu vi que o K você arredondou a menos. Se eu arredondasse para mais, teria algum problema? O potássio. Edneide, Então faz toda a diferença você saber para quanto que você vai arredondar. Só falar com a Valdemira. Obrigada, Valdemira. Tu entendeu ali? Entendi. Então tá. Aí, Rafael tá fazendo aí, ó. Você tem que ver o número que tá depois da vírgula. Se tá acima ou se tá abaixo de 5. Entendi. Entendi. Porque se estiver mais próximo de 0, de 1, você arredonda para menos. Tá? E se estiver acima de 5, aí arredonda para mais. Isso. Aí. Na verdade,
o cloro estava 0,5, né? A gente não arredondou, não. É que o cloro, ele é 35,45. 35, só que ele acaba sendo uma exceção. A gente não arredonda ele para o número inteiro. Ele é um dos únicos que é arredondado para 35,5. Ele é exatamente uma fração. Tem ele e tem um outro átomo também que tem essa característica. Que é alguém por aqui, que eu não lembro quem é agora, mas é alguém por aqui. Entendi, eu sempre tive essa dúvida. Acho que esse átomo, HF, ele é outro que a gente não arredonda para o número inteiro. Entendeu? São os dois únicos que a gente não arredonda para o número inteiro. A gente arredonda uma fração. Entendi. Porque, Obrigada. esses átomos são assim porque o cloro ele tem duas massas. Com muitos outros átomos têm duas massas características. Cloro tem massa 35 e cloro tem a massa 37. Aí vocês já viram na matemática aquela média ponderada? Então a média ponderada é desses dois caras, ele dá 35,5. Esse cara aqui, no caso. Por isso que a gente fala que ele é cravado, tá? Já o oxigênio não. O oxigênio, uma boa parte dele é 16. Tá bom? Entendi. Obrigada. Aqui já foi. Vamos para o último exercício. Quem vai fazer esse último agora? Gente, quem vai fazer? Deixa eu ver. Eu acho que a Norma ajudou, né? A Maria também, a Luísa. Vou deixar para o Rafa chamar. Se tiver aqui, eu vou, professora. Olha, a Norma se habilitou aí, ó. Eu estou aqui para botar a minha cara no celular. Isso aí, Tá Norma. certo, muito bem. Lógico. Eu não tenho medo de errar, não. Eu não tenho esse problema, não. Isso aí, é assim mesmo. Tem que ser assim. Vamos lá, professora. Me ajuda, Vamos lá, né? então. Vou ajudar. Vamos ler primeiro. Ó, em um recipiente que contém somente água, tá? Então, H2O, foi pesado uma massa de 1.246 gramas. Tá? Quer saber quantos mols tem nesse recipiente? Primeira pergunta. Quantos mols? Tá? Aí depois está pedindo qual a quantidade de átomos de hidrogênio que se encontram nesse recipiente. Tem duas perguntas, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma regra de 3, tá melhor? A gente vai ter que fazer isso aí. Primeira coisa, tá? Qual é o mol da água? Quantos gramas tem no mol de água? Né? Que a gente já calculou ali em cima nos outros. A gente vai ter que calcular aqui para saber também. Então, a gente sabe que o oxigênio tem massa 16, né? E o hidrogênio tem massa de 1. Então, a gente soma 2, né? No 16 dá 18. Sim. Né? Então, a gente sabe que isso é 1 mol. Né? 18 gramas está em 1 mol de água. Aí, agora, a gente sabe que nesse recipiente a gente pesou 1.246 gramas de água. E está perguntando quantos mols, qual o número de mol disso. Certo. Então, primeiro vamos colocar o átomo, né? Primeiro a gente vai pedir... Primeira pergunta, a gente vai calcular o mol desses 1.246 gramas. Entendeu a regra de 3?
Sim, mas para isso eu vou precisar do H2O, não é? Foi o que a gente já fez no início. Ali, ó, que o Rafa colocou sublinhou ali. Cadê o professor para escrever? Aí, ó, ele botou ali, ó. Primeira coisa, a gente descobriu quantos gramas tem em 1 mol de água. 16. Isso aí a gente vê pela Ele tabela escreveu em melhor. algum lugar? Acho que ela não tá vendo. Eu não sei. Não, mas tá aqui Eu do não tô ladinho, vendo. ó. E aqui não tem água, não? Ih, pensei que tinha água aqui. Ih, não tem água Acho aqui, não. que não. Vamos lá. Tá conseguindo enxergar? Ele vai escrever em cima do enunciado, embaixo do enunciado ou vai mudar? Ele tá numa folha em branco aqui, do lado do exercício. Tá conseguindo ver? Eu não tô conseguindo ver. Acho que Vira o celular. agora sim. Achei. Ó. Tá. Isso. Então, primeiro a gente Ele vai já ver. escreveu tudo. Ó, isso aí, ó. Primeiro a gente vai ver quantos gramas tem 1 mol de água, né? Que o Rafa já fez ali. Né? A gente já somou, já viu que tem 18. E agora a gente vai converter isso, né? Vai fazer a regra de 3 para saber quantos mols que tem em 1.246 gramas. A história parece da cor do arroz, hein, gente? Isso, eu vou botar. Vou cruzar. 1.200 Isso. ou então 18 vezes x para achar 1.246. Para achar, desculpa, a incógnita x, para achar x. Isso aí. A gente vai dividir o 1.246 por 18. Tudo bem. X igual. Quanto que dá isso? Eu estou sem papel. Peraí, que eu estou pegando aqui. Tá. 69. 69,2. Ai, obrigada. Então, deu 69,22. 22. Vamos o primeiro. Foi? Foi, isso aí. Agora é a segunda questão. Quantos átomos, né? Uhum. Os átomos é o que vai na frente do H2O, não é? Isso, ó. Mas nesse caso, em 1 mol de água, lembra que a gente fez ali em cima? A gente vai ter o 6 vezes 10 na 23 moléculas, né? De água. O Rafa tá escrevendo ali. Vou esperar ele escrever pra gente. Pode ir colocando, Rafa. Não sei se a Norma pegou. São 12. Então vão ter 12,02 átomos. 12 átomos. De hidrogênio, né? Porque a gente sabe que em 1 mol de água, a gente tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? De água, tá? Sim. E nisso, a gente tem 2 átomos de hidrogênio, né? Porque é H2. Então, a gente vai ter que multiplicar esse número ali para ter o total de átomos de hidrogênio no recipiente. Sim. Eu multiplicaria vezes 6. 2 vezes 6. Isso. 0,02 vezes 10 na 23, né? Vezes então, 10 a 23. Vezes 10 a 24. Então, fica 1,204 vezes 10 na 24. Sim. Átomo de hidrogênio no recipiente. Tem que só lembrar de converter, né? Em vez de 12. E cuidar os índices, né? Isso. Uhum. E nos 1.246, né?
Isso ali, desculpa, ó, já estava pulando exercício. Esse é em 1 mol, esses números de átomos. Só que aí a gente tem que ver, porque ele está pedindo no recipiente. Tá? Não pode esquecer, ó, ele pediu no recipiente, já estava pulando etapa aí. Então, no recipiente, a gente achou, na primeira resposta, que a gente tem quantos mols? 69,2, né? E aí, agora, a gente vai calcular o número real dos átomos, tá? Dentro do recipiente. Porque aquele primeiro que a gente achou ali, 1,2, é na molécula, tá? Certo. A gente tem, olha quantos mols a gente tem. A gente não tem 1 mol de água no recipiente, a gente tem 69,2 mols de água. Então, a gente tem muito mais, né? A gente vai ter que ver quantos tem de hidrogênio, né, no recipiente, tá? Tá. Vou pegar a calculadora aqui para fazer. Certo? Então, ali o Rafa está colocando. Isso dá 8,33 vezes 10 na 25. Olha quantos átomos de hidrogênio a gente tem. No recipiente, né? Professora, por que aqui em cima a gente tem 1,204 e embaixo no Y é igual tem 1,024? Errei. Não, é um... Eu calculei certo, peraí. Peraí, 1,204. Peraí, Rafa, deixa eu ver aqui, 69. Não, tá certo, 8,33. Uhum. Ah, então não muda não, é a mesma coisa. Não, a mesma coisa, aham. Uhum. Erro meu, perdão. Ah, tá bom. Entendido, pessoal? Então, a segunda resposta seria... Ali, ó, o Rafa sublinhou ali, grifou. 8,33 vezes 10 elevado a 25. Oi, pessoal. Achei que o pessoal tá bem. Isso aí. Estequiometria. Esse expoente aí que a gente tem que ficar ligado, né? Porque primeiro ele está 10 elevado a 23. Depois ele muda, a vírgula fica 10 a 24. Isso aí. Depois ele, lá embaixo, no total, para saber no recipiente todo, já mudou a potência, foi para 25. Isso. Uhum. Tem que estudar isso. Mas é interessante. Então, gente, a gente terminamos a nossa aula 2 de estequiometria. Oi, pode perguntar. Se essa vírgula não tivesse ido para depois do 2, se tivesse continuado no 2, no 2, né? Depois do 1, no 2. Aí poderia... Isso, aí botar a vírgula aí. Aí poderia deixar 23? Ou ficaria errado? Ai, peraí. Calma aí que saiu ali. Rafa? Ué, Rafa, cadê a Rafa? Rafa caiu? Acho que o Rafa caiu. Ixi. Então, não estaria errado, mas não estaria em notação científica. E provavelmente, na verdade, estaria errado porque eles pedem sempre nas questões colocar em notação científica. Então, provavelmente, eles podem te dar duas, né? Eles podem te dar as opções. Não estaria errado, 12,02 vezes 23, tá certo. Só que assim, é o valor também. É um valor, mas assim, como a química engloba a matemática, você não vai achar essa resposta no gabarito, na múltipla escolha. Ah, entendi. Tá muito grande. Porque isso aqui não está na forma correta. Tipo, o valor não está errado.
valor tá certo. Só que como o valor é representação isso. científica, ela tá errada. Entendeu? Provavelmente Notação não vai. científica, ela tá errada. Se fosse uma questão de múltipla Talvez escolha, até- não acharia. Não, você achar Nenhuma assim. discursiva Não. consideraria na errado? Também. Também, tem Porque que a colocar em notação tá notação errada. científica. Ah, entendi. Tem que Essa colocar em critério é notação É assim. científica. importante saber disso. Tá bom. Você faz e depois você transfere a vírgula e soma a casa lá em cima. a Tá potência, ok. Tá tá? certo. Certo? Obrigado, Gente, professores. a gente vai encerrar, então, nossa segunda aula de estequiometria, tá? Lembrando que sexta a gente tem monitoria. A gente está resolvendo as questões de química inorgânica ainda, tá? A gente tem, tá na lista 3. Então, quem puder participar, 5h30 na sexta-feira. Tá? E qualquer dúvida, falem com a gente, tá bom? Obrigado. Obrigada. Tá, gente. Boa noite. Bom, boa Obrigada noite, pela pessoal. participação. Bons estudos, tá? Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite. Boa noite, queridos.